Olá, hoje nós iremos falar a respeito das revoluções inglesas do século XVII, processos fundamentais para que possamos entender o porquê da Inglaterra ser o berço da Revolução Industrial. As revoluções inglesas do século XVII permitiram à burguesia inglesa tomar o controle do país, remover os entraves ao desenvolvimento econômico e por isso são processos fundamentais. Aqui temos um pequeno sumário do que será estudado no dia de hoje e relembrando sempre, aqui fazemos um trabalho resumido, uma análise enxuta desse processo. Não temos condições de nos aprofundar na riqueza de detalhes, até porque nos vestibulares e nos exames seletivos da atualidade, isso já não vem mais sendo tão levado em consideração. O que observaremos na nossa aula de hoje será a Revolução Puritana, propriamente dita, processo liderado por Oliver Cromwell, a República Puritana, estabelecida por Oliver Cromwell e que, curiosamente, é o único período republicano da história inglesa, né? O único período republicano da história dessa, que talvez seja a mais tradicional de todas as monarquias. A restauração da monarquia propriamente dita, a Revolução Gloriosa, aonde finalmente a luta termina em favor da burguesia inglesa, e o estabelecimento da monarquia parlamentar, como basicamente conhecemos até hoje, através da imposição do Bill of Rights, né, da Lei ou Carta dos Direitos, que é assinada por Guilherme de Orange e que estabelecerá os parâmetros que determinam o funcionamento da monarquia inglesa, basicamente, até os dias de hoje. Antes de falarmos do governo desse cidadão aí, o Jaime I, é bom lembrar que na Inglaterra, desde o século XIII, desde os idos de 1215, nesse período a Inglaterra era governada por um rei chamado João Sem Terra. No século XIII, o João Sem Terra foi obrigado pelo parlamento, foi obrigado pela nobreza inglesa a assinar um documento conhecido como Magna Carta. O João Sem Terra é pressionado pelos nobres ingleses a aceitar a criação de um órgão denominado parlamento, que tinha por função, digamos assim, limitar os poderes do rei, impondo ao rei, de certa forma, um órgão de caráter consultivo, aonde a elite da Inglaterra teria, portanto, voz para interferir no governo monárquico. Curiosamente, a Magna Carta é um documento basicamente feudal, mas a burguesia posteriormente irá se apropriar dessa legislação em seu favor. Trata-se de um caso raro de uma monarquia europeia aonde oficialmente um rei, em seu nome e de seus sucessores, irá aceitar a existência de um órgão que limita seu poder, um órgão que, digamos assim, controla o poder do rei. Isso que é assinado pelo João Sem Terra, essa Magna Carta, ela será, por assim dizer, o motor de todos os problemas, dos graves problemas enfrentados por esse cidadão e seus sucessores. Antes do governo do Jaime I, a Inglaterra foi governada pela dinastia Stuart, é governada pela dinastia Tudor. Ele é o introdutor da dinastia Stuart. Não temos espaço aqui para ampliar esse assunto. Podemos fazer uma aula posterior sobre a consolidação da monarquia na Inglaterra. Mas é importante entender que antes desse sujeito, reis ingleses como Henrique VIII, Elizabeth I,
governaram em favor da burguesia inglesa. A Inglaterra viveu um período de crescimento econômico, viveu um período de expansão fantástico nos governos dos antecessores desse rapaz aí. E quando Elizabeth I, a famosa rainha virgem, morre no início do século XVII, se bem me lembro a data exata é 1603, quando ela falece, ela deixa para seu sucessor Jaime um país estável, fortalecido economicamente, ela deixa, portanto, uma cama muito bem feita para o nosso amigo Jaime, que inaugura, a Elizabeth, a Rainha Virgem, morreu sem deixar filhos, o Jaime, que assume o poder, inaugura, portanto, uma nova dinastia, a dinastia Stuart. O problema é que Jaime não apenas tinha tendências fortemente absolutistas, como era católico numa Inglaterra majoritariamente protestante. Então não vão demorar a ocorrer confrontos entre um rei excessivamente autoritário, um rei que quer ampliar, quer criar tributos, ampliar tributos antigos, ressuscitar tributos ultrapassados. O reinado de Jaime I é, digamos assim, um reinado marcado pelo confronto entre um rei que pretende estabelecer na Inglaterra uma monarquia de fato e de direito e uma burguesia fortalecida que conta, inclusive, com o apoio de setores da nobreza, que por conta de problemas internos da Inglaterra, Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, era uma nobreza muito frágil, uma nobreza que em vários aspectos possuía, inclusive, interesses econômicos similares à burguesia, né? Um caso pouco comum, mas uma nobreza relativamente dividida dentro da Inglaterra. Jaime morre depois de um governo marcado pela confrontação, pelo impasse entre o interesse do rei católico, pelo interesse desse rei com tendências absolutistas e o parlamento burguês e protestante. Com a morte de Jaime I, assume o poder Carlos I, muito mais agressivo que seu antecessor. Carlos decide resolver o problema fechando o parlamento, extinguindo o parlamento. Ele vai governar, ele confronta a burguesia, confia na sua superioridade militar, fecha o parlamento e vai governar de forma autoritária. O problema enfrentado pelo nosso amigo Carlos, e aqui vocês observam uma imagem interessante que era algo relativamente comum naquele período, um retrato aonde você observa o cidadão de frente e com os dois perfis expostos, né? Aqui um brinquinho, o rapaz é fashion, tá? Seja lá como for, o Carlos decide governar de maneira autoritária, porém o que vai acabar acontecendo é que a burguesia inglesa simplesmente para de pagar impostos. O Carlos, ele tem problemas, ele enfrenta, por exemplo, rebeliões na Irlanda, controladas pela Inglaterra, ele enfrenta problemas militares, ele continua com aquela questão de discutir impostos, querer ampliar impostos. A burguesia resolve isso da maneira mais simples possível. Para de pagar, vai fazer greve, não paga mais impostos, o que vai obrigar o rei a, com o rabinho no meio das pernas, reconvocar o parlamento, né? Então, depois de alguns anos com o parlamento fechado, o rei, humilhado, sem dinheiro, é obrigado a reconvocar o parlamento. Mas o problema é que mal reconvoca o parlamento, já entra em conflito, porque o parlamento quer garantias de que o rei irá aceitar essa convivência com o parlamento. O parlamento quer uma garantia de honestidade do rei, digamos assim. O parlamento quer que o rei assine um documento onde ele ratifica as limitações de seu poder, confirmando, digamos assim, aquilo que estava escrito na Magna Carta e concordando em limitar seus poderes. O rei, então, decide fechar o parlamento novamente, apela, decide fechar o parlamento novamente,
Mas dessa vez o parlamento irá confrontar o rei. Liderado por um cidadão, um calvinista, um puritano, né, um protestante inglês de origem calvinista, nós chamamos de puritano, pelo seu comportamento excepcionalmente regrado. Um burguês chamado Oliver Cromwell irá liderar uma revolta armada contra o rei. Vão ser vários anos de guerra civil, agora é um confronto de vida e morte. Em princípio, o rei, que comanda um exército denominado, são os cavaleiros do rei, com suas longas cabeleiras. Em princípio, o rei obtém algumas vitórias, mas o Cromwell, que não era de forma alguma uma figura ingênua, o Cromwell vai reorganizar seu exército, vai reorganizar as forças parlamentares, inclusive o exército puritano passará a ser conhecido como The New Model Army, o novo exército modelo, o novo modelo de exército, o novo modelo exército, o New Model Army, né, que é esse exército reorganizado. Serão chamados de cabeças redondas. Cabeças redondas, por quê? Porque eles rapam a cabeça para se contrapor àqueles cavaleiros nobres que apoiam o rei, que tinham vastas cabeleiras. Os soldados de Cromwell, os costelas de ferro, eles eram todos, assim como eu, carecas. Nessa confrontação entre o New Model Army e as forças reais, o rei acabará sendo derrotado, será esmagado. O exército monárquico sofrerá duas derrotas terríveis em Maston Moor e Naseby. Nessas duas batalhas o rei é completamente derrotado, tenta inclusive fugir para a Escócia para escapar da fúria de Oliver Cromwell. Eu sabia que com o Cromwell não era fácil, mas o Cromwell paga as autoridades escocesas para que lhe devolvam o rei, e o rei será então levado a julgamento acusado de traição e será executado. Esse rapaz aí pagou com a vida, foi decapitado em praça pública após a sua derrota militar, acusado de traição. E depois do esmagamento da monarquia do Carlos II, do Carlos I, o que é que nós vamos ter? O estabelecimento de um poder republicano. Oliver Cromwell, com tendências autoritárias, ele irá proclamar a república e irá se proclamar Lorde Protetor da Inglaterra. É interessante como o governo de Cromwell enfrentou problemas com radicais que defendiam posturas mais populares de seu governo. Durante o governo de Oliver Cromwell, ele enfrenta problemas com setores do exército, desse New Model Army, com setores da sociedade que pretendiam uma postura mais à esquerda. Vamos usar aqui uma expressão que só vai surgir com a Revolução Francesa. Vamos usar, é um anacronismo que nós estamos fazendo, não existia essa expressão na época, mas há setores dentro do processo revolucionário puritano que acreditam que esse processo deva se tornar algo mais popular. São os niveladores, os levelers, e nós temos um grupo ainda mais radical, os escavadores, os diggers, que defendem que a revolução deva caminhar num sentido de reforma agrária, de um igualitarismo radical. O Cromwell não terá piedade dessas lideranças populares, desses grupos, eles serão esmagados. O governo do Oliver Cromwell é, sem nenhuma dúvida, a expressão do triunfo da burguesia inglesa. Nem para o rei, nem para o povo. É a burguesia que está se impondo, apesar do Cromwell ser extremamente chato, né? Porque como puritano ele manda fechar todos os estabelecimentos voltados às diversões mundanas, ele não nega a expressão que é usada para definir. Ele é um tremendo puritano. Durante o seu governo, duas realizações econômicas muito importantes. Primeiro, a aceleração da política dos cercamentos, que havia sido iniciada no governo da Rainha Elizabeth II, aonde ele vai acelerar na Inglaterra uma espécie de reforma agrária ao contrário, aonde os camponeses pobres serão expulsos de terras comunitárias e essas terras serão entregues a grandes proprietários rurais
que irão cercar essas terras. Daí o nome cercamentos ou enclosures, os cercamentos, que essa atitude do Cromwell, não é ele que inventa, mas ele aprofunda, vai intensificar uma revolução agrícola na Inglaterra, que irá favorecer posteriormente, ou que será uma das causas da Revolução Industrial. Então, o Cromwell está preparando o caminho para a futura Revolução Industrial. Outro aspecto importante são os chamados atos de navegação. Um conjunto de medidas protecionistas, cujo objetivo é excluir do comércio inglês países que antes fretavam navios para a Inglaterra. A Holanda, nesse período, possuía uma frota imensa e ganhavam rios de dinheiro. A Holanda ganhava rios de dinheiro alugando esses navios para comércio de outros países. O que dizem esses atos de navegação? Que apenas navios ingleses poderão transportar mercadorias para a Inglaterra. Ou é o navio inglês, ou do país com quem a Inglaterra está mantendo a relação comercial. Não poderia contratar navio de um terceiro país. Então, dessa maneira, o Cromwell está estimulando o desenvolvimento naval inglês e tirando da jogada os holandeses, que, como disse o ministro francês Colbert, ministro de Luís XIV, os holandeses da época eram os carreteiros do mundo, né? Transportavam mercadoria para tudo que é lado. O Cromwell quer entrar nesse ramo de negócios e ele adota essa política. Levará, inclusive, a Inglaterra e a Holanda a guerras, são chamadas guerras de navegação, não é assunto para a gente agora, mas Cromwell é diretamente responsável, inclusive, pela transformação da Inglaterra na maior potência naval do planeta. É claro que isso é posterior, mas o primeiro passo quem deu foi esse cidadão aqui. Quando Cromwell morreu, ele transferiu o poder para seu filho Ricardo Cromwell. Ricardo tenta governar da mesma maneira que o pai, mas já não conta com o mesmo carisma, já não tem o mesmo apoio. Há um sentimento de cansaço naquele momento. As rígidas políticas puritanas adotadas pelo pai do Cromwell, o Ricardo, pelo pai do Richard, o Richard ele é afastado do poder. Ele acaba sendo deposto por um golpe e a nobreza inglesa, a burguesia inglesa e a nobreza já vinham negociando com o Carlos II, que estava exilado na França. Ele é filho do Carlos I, que estava exilado na França. O Carlos II, portanto, é convidado para reassumir o trono desde que aceite se submeter às demandas do parlamento. Então é feito um acordo. Tira essa república que cansou por conta do seu excesso de puritanismo, tira do poder essa república que em termos de popularidade estava desgastada, e nós viveremos a restauração da monarquia. Este é o período da restauração. O Carlos II, eu costumo dizer, claro que estamos simplificando, mas eu sempre digo da seguinte maneira: o Carlos II foi, de todos os reis da dinastia Stuart, o que menos confusão arrumou, né? O que menos problema criou. Ele, talvez por medo, né, de acabar como acabou o pai dele, ele foi um governante, digamos assim, esperto, né, de não entrar em confronto, de não caçar briga com o parlamento da Inglaterra. Portanto, é um reinado relativamente pacífico. Um detalhe só: o que ele não perdoou foi o Cromwell por ter assassinado, executado o pai dele, né? Ele manda desenterrar o cadáver, desenterrou o Cromwell e mandou enforcar o cadáver, não me perguntem como, tá? Enforcou o esqueleto e o seu corpo foi transferido para um cemitério de criminosos comuns, foi removido lá do local onde estava enterrado, colocado num cemitério de prisioneiros comuns. A cabeça do cadáver ficou exposta na entrada do parlamento para mostrar para todo mundo que o crime de regicídio ele não prescreve nem depois da morte do regicida. Tá? Então a vingança, a mão da vingança foi atrás do Cromwell lá dentro do seu túmulo. Mas trata-se de um reinado, portanto, relativamente pacífico. Mas essa paz não dura muito.
Com a morte do Carlos II, sobe ao poder Jaime II. Jaime II era profundamente impopular. Jaime II era o suprassumo de tudo aquilo que não servia para ser rei da Inglaterra naquele momento. Ele tinha uma postura profundamente autoritária, desejava a restauração do absolutismo, dizia isso abertamente. Para piorar, era católico, num país de protestantes, e era um católico fervoroso, muito amigo do rei da França, Luís XIV. O rei sol, l'état c'est moi, né? O Estado sou eu. O governo de Jaime será catastrófico, do Jaime II. Ele é acusado. Rola um burburinho, né? O rei é profundamente impopular e ainda vai surgir um boato de que Jaime pretendia destruir o parlamento, esmagar o parlamento com apoio de uma invasão francesa. Então o rei, vejam bem o que começou a circular. O rei estaria mancomunado com a França para permitir uma invasão da Inglaterra por parte dos franceses, o que esmagaria o parlamento e restauraria o catolicismo. Antes que isso se concretizasse, fosse isso verdade ou não, antes que o boato se tornasse realidade, o parlamento decide afastar o Jaime II e estoura então um movimento de rebelião conhecido como Revolução Gloriosa. É curioso esse nome Revolução Gloriosa como uma revolução sem sangue. O Jaime tinha muito pouco apoio. O Jaime ele estava completamente isolado, portanto não foram necessárias grandes batalhas, ele caiu como uma fruta podre. Não houve necessidade sequer de uma mobilização popular. O Jaime é deposto, é obrigado a se exilar, ele volta para a França, onde ele já tinha vivido muitos anos, e o que a burguesia inglesa irá fazer é convidar um príncipe holandês, que era protestante, portanto alguém confiável, para assumir o trono da Inglaterra. É esse carinha aqui, o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange. Não é porque ele fosse laranja, é por causa da província natal dele, né? A província de Orange, lá na Holanda, nos Países Baixos. Seja lá como for, para que pudesse assumir o trono, o Jaime II é deposto em 1688, é a data da Revolução Gloriosa. O Guilherme de Orange, ele é convidado, mas ele terá que assinar um documento, aí sim ratificando as decisões da Magna Carta e ampliando os poderes do parlamento. Então, em 1689, ao assumir o trono, Guilherme de Orange assina um documento que é o Bill of Rights, a Lei dos Direitos, ou Carta dos Direitos, Petição dos Direitos, assina um documento onde ele estabelece os parâmetros que determinam o funcionamento da monarquia inglesa. Ele estabelece, em definitivo, o que é a monarquia parlamentar inglesa, onde o rei fica proibido de dissolver o parlamento, onde o rei fica proibido de convocar o exército sem aprovação parlamentar, fica proibido de declarar guerra, fica proibido de criar ou ampliar impostos. O rei passará a ser agora atrelado ao parlamento. A gente sempre fala isso. Olha, a monarquia parlamentar, como nós a conhecemos na Inglaterra até hoje, começa a surgir aqui. Na verdade, os reis ainda mantiveram um certo nível de poder até 1903, até a morte da rainha Vitória. Portanto, até o iniciozinho do século XX, os reis ainda tinham alguns poderes, mas o fundamental é que, a partir de agora, o rei não governa mais sem o parlamento. O parlamento que era dividido em Câmara dos Comuns para a burguesia, Câmara dos Lordes para a nobreza, a Câmara dos Comuns vai se impor agora como o poder definitivo na Inglaterra. Consequência, remoção. Graças à vitória da burguesia parlamentar, haverá a extinção de praticamente todos os entraves ao desenvolvimento econômico. Toda a legislação que dificulta o crescimento da economia, corporações de ofício vão perder suas liberdades, seus poderes. A partir de agora, o que comanda a Inglaterra é o interesse em ganhar dinheiro. É o interesse, vai se implantar uma política de liberalismo onde quem tem dinheiro faz o que quiser com esse dinheiro e
dinheiro chama dinheiro. O resultado é que você terá aqui a consolidação de uma situação onde a Revolução Industrial será a consequência mais ou menos inevitável. E vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e continuem aprendendo com a TV Senec.